Olá pessoal, sou Ricardo Siqueira, direto de São Paulo, com a análise da nossa política, da nossa economia, do nosso judiciário, uma análise do nosso Brasil, do nosso estado de São Paulo, uma análise reta, certa, sem invenção, sem invencionice, sem mentira, mas, na verdade, o que acontece, o que esses políticos andam fazendo pelo Brasil, difícil. Muito mais contra o Brasil. PLP 149 de 2019, a lei chamada aí a Lei Mansueto. Esse é o nosso assunto de hoje. Veja, não é o PL 149 de 2020. O PL 149 de 2020 é um projeto de lei número 149 de 2020 que trata do direito a atendimento prioritário no serviço de atendimento no serviço público de saúde. Não é esse, é referente ao PLP 149 de 2019. PLP é o projeto de lei complementar número 149 de 2019, também chamada Lei Mansueto. Bom, o que trata esse PLP 149 de 2019? Bom, ele traz aí um custo total para o Brasil de 105 bilhões de reais. Para o Brasil, sim, para o Brasil, mais especificamente para o governo federal. Ou seja, ele joga uma bomba em cima das contas do governo federal. Por quê? Essa lei, ela trata da reorganização das dívidas dos estados e municípios com a União. O que ela faz? Ela dá, para começar, uma isenção, um tempo de não pagamento das dívidas de 9 meses. Ou seja, de março a dezembro, os estados e municípios não pagarão suas dívidas com a União. Os estados não pagarão durante 9 meses as suas dívidas com a União. Veja, os estados já tinham uma liminar que o STF tinha dado a eles de 6 meses. Ou seja, essa lei aprovada dá 3 meses a mais do que a liminar que os estados já tinham para não pagar suas dívidas com a União. Desse total de 105 bilhões de reais, o que acontece? 9 bilhões são para suspensão das dívidas dos estados com Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, ou seja, bolso do brasileiro. Estado gastou a mais, explodiu seu caixa e nós, brasileiros, pagamos a conta de governadores irresponsáveis. 41 bilhões são para compensação de perdas de arrecadação do ICMS e do ISS. E 55 bilhões são para operações de crédito dos estados. Veja, para compensação, 41 bilhões para compensação de perdas de ICMS e ISS. Veja, essa PLP 149 de 2019 está sendo tratada agora especificamente para o tratamento durante a pandemia. Ora, durante a pandemia, quem foi que decretou o fechamento total das cidades? O lockdown do Brasil. Quem foi que decretou? Foi o governo federal? Não. Não foi o presidente Bolsonaro que fechou o Brasil, colocando esse isolamento social total aí, imbecil no Brasil. Quem que decretou isso? Os estados e municípios. Com o apoio de quem? Com o apoio do STF, que por sinal votou hoje a responsabilidade de ações de saúde pública, transferindo essa responsabilidade para os estados e municípios. Veja, uma responsabilidade legal que era do governo federal, que é legalmente do governo federal. O STF, o nosso valoroso STF, o nosso, vamos ser bonzinho, irresponsável do STF, disse que agora os estados e municípios têm o direito de opinar sobre as leis de saúde pública. Mas, na verdade, o que eles fizeram foi, neste período de endemia, e que os governadores acharem-se
no direito de fecharem o comércio pelo tempo que bem entenderem. Essa responsabilidade não é mais do governo federal. Veja, o governo Bolsonaro estava com um decreto para ser assinado, tirando esse absurdo de fechamento total do comércio. Ele ia flexibilizar isso em muito. Mas não, veio o STF a pedido de governadores, o que ele fez? Tirou essa responsabilidade do fechamento, do lockdown absurdo do Brasil e colocou isso na mão dos governadores. Os governadores que estão agindo pelo politicamente correto, pela irresponsabilidade de quebrar o Brasil. E aí, veja, a perda de arrecadação de ICMS e de ISS. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ISS, Imposto sobre Serviços. Quem que está causando essa perda de arrecadação de ICMS e ISS? Que é dos estados e municípios. Veja, é o próprio estado, são os próprios governadores, estão parando os estados, os próprios governadores estão destruindo os estados, os próprios governadores estão jogando no lixo a arrecadação, estão acabando com a arrecadação dos impostos estaduais. E aí, os políticos que fazem? Votam que a União é responsável por arcar com 41 bilhões das perdas de ICMS e ISS. E aí me vem o STF falar que quem é responsável por falar se o comércio, pela flexibilização desse isolamento social, é responsabilidade dos estados. Veja, o governador quebra o estado, o STF dá autorização para o governador quebrar o estado. E aí quem é obrigado a arcar com essa irresponsabilidade total? O governo federal. Ou seja, as duas pontas, governadores e STF, estão aqui na base quebrando o governo federal. Olha o absurdo que é isso. Uma conta que não é... Vou só mexer aqui para ligar o monitor de novo, porque eu quero mostrar para vocês. Eu vou ler um artigo aqui dessa lei, ao ponto do absurdo que é. Vamos lá. O artigo é o artigo 3º da lei do PLP 149/2019. O que ele fala? Afastamento temporário de condicionalidades da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, enquanto houver calamidade. Veja, enquanto houver esse estado de calamidade pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal é jogada no lixo. Ou seja, Polícia Federal, se preparem, porque acabando essa bagunça que se criou, esse politicamente correto, essa bagunça que se criou no Brasil com esse coronavírus, nós temos aí o Petrolão, nós temos aí Mensalão, teremos o que agora? O Coravidão? Porque só pode, né? Porque vai virar uma farra do crioulo doido. Vai virar uma festa daí que vai ter político fazendo o que quer ou o que não quer. Por quê? Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 3º está aqui. Joga no lixo. Segundo o politicamente correto, segundo as excelências deputados aí, flexibilização. Flexibilização escambau. Eles jogam a lei de responsabilidade fiscal no lixo. Eles pisam na arrecadação, fecham o Estado, proíbem o comércio de funcionar, acabam com a própria arrecadação de impostos estaduais. E aí jogam essa conta para quem? Para o governo federal. Quando que o governo federal é obrigado a arcar com uma conta em que o próprio governador se causa o problema e aí ele joga o problema para o governo federal? Absurdo isso. Essa é a maravilha do PLP 149 de 2019. Agora vamos lá. Político quer holofote. Político quer falar, fui eu que fiz, fui eu que pintei e bordei, fui eu que fiz o absurdo que for, mas fui eu que fiz. Essa lei foi aprovada dia 13 de abril. Dia 13 de abril ela foi aprovada. O
que aconteceu? Foi remetida para o Senado. O presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, se negou a colocar em pauta, em votação, essa lei. Eu vou até ler um texto aqui bonito, porque foi uma reportagem aqui do site do Senado, que colocou: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que não vai colocar em votação o projeto que dá ajuda financeira aos estados. Veja, o governador fechou o comércio, ou seja, o governador criou o problema e acabou com a sua arrecadação de imposto. E agora aqui, a ajuda financeira ao estado, o governador recebe da União. Mas, vamos lá. Repondo as perdas de arrecadação de ICMS e ISS neste ano, PLP 149/2019. A matéria foi aprovada nessa segunda-feira, desculpa pessoal, falei dia 13 foi domingo, foi no dia 14, na Câmara dos Deputados, mas não conta com o apoio do governo. Vai ser agora o princípio da reciprocidade, anunciou o presidente Davi Alcolumbre durante a ordem do dia dessa terça-feira, dia 14. O que é esse princípio da reciprocidade? Veja, o Senado, vamos acertar essas datas, a PLP 149/2019 foi votada na segunda-feira, dia 13, na Câmara dos Deputados. No dia 14 ela foi remetida para o Senado, na terça-feira. Isso que o Davi Alcolumbre está falando aqui, na ordem do dia 14. Por quê? A informação, esse princípio da reciprocidade. Por quê? Que princípio da reciprocidade? A informação veio em uma resposta ao senador Jorginho Melo, do PL, Partido Liberal, de Santa Catarina, que fez uma reclamação apontando que o projeto que cria o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, encontra-se parado na Câmara dos Deputados, ou seja, a matéria, o projeto de lei 1282 de 2020, da autoria do senhor Jorginho Melo, foi aprovada na semana passada no Senado, foi remetido para a Câmara e não foi ainda designado relator na Câmara dos Deputados. Veja se não é jogo de interesse, veja se não é eu quero aparecer mais que o outro. Veja, uma lei foi aprovada no Senado, foi remetida para a Câmara, criando o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte. Foi remetido para a Câmara. A Câmara não designou ainda o relator. A Câmara votou o PLP 149/2019, aprovou absurdamente uma coisa onde o governador quebra o Estado e joga essa responsabilidade, joga a conta para o governo federal. Aí aprovado esse absurdo e é remetido para a Câmara, para o Senado. Chega no Senado, eu não vou colocar essa lei em votação, porque a lei que eu votei é parecida com eu acho que é parecida, mandei para a Câmara não quer aprovar. Veja, é jogo de interesse ou não é? Isso não é politicar, isso não é político, isso não é ser político, isso não é fazer política. Isso é politiqueiro fazendo politicagem. Isso é governador politiqueiro quebrando o Estado, fechando obrigando a fechar o comércio, acaba com a sua arrecadação, quebra o Estado, porque não tem arrecadação de imposto, joga a conta para o governo federal. Vem os políticos na Câmara dos Deputados, aprovam ajuda aos estados para repor o ICMS não arrecadado. Aprova a lei e manda para o Senado. O Senado não põe a lei em votação, porque diz que a lei que ele votou mandou para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados não aprova. Veja, não é fazer política, não é responsabilidade com o Brasil, é irresponsabilidade total com o Brasil. É falta de vergonha na cara desses políticos agirem pelo que o Brasil precisa, pelo que o brasileiro pede, pelo que o governo precisa, um governo eleito pelo Brasil. Mas não, tem político como o seu Rodrigo Maia e seu Alcolumbre querendo ser mais que o presidente da República. Tem governador como o seu Doriana aí querendo jogar a conta para o governo federal de uma responsabilidade que não é do governo federal. Isso é política? Não, isso é politicagem. Isso que é sem vergonhice de governadores que querem quebrar o Brasil, jogar uma conta para o governo federal e falar que é responsabilidade do governo federal.
Qual é a intenção? Desmoralizar e quebrar. Colocar o governo federal contra o brasileiro. Falar, olha, nós fizemos o que fizemos, preocupados com o brasileiro, com o paulista, com o paulistano, fechamos a cidade, não temos arrecadação, mas foi pelo bem da saúde. Bem da saúde escambau. Crie vergonha na cara, Dória. Pare de ser sem vergonha. Os governadores do Brasil, parem de ser sem vergonha. Seu Caiado falou que estaria do lado do governo, Dória falou que estaria do lado do governo, e agora vem aí fazer sem vergonhice, apoiar projeto de lei que quebra os seus estados, fecha o comércio dos seus estados, acaba com as suas arrecadações e quer que o governo arque. Crie vergonha na cara. Seus deputados, criem vergonha na cara. Votem de acordo com o que o Brasil, votem o que o Brasil precisa e não o que os politiqueiros querem fazer propaganda. Pessoal, esse é o absurdo do PLP 149 2019. Eu sou Ricardo Siqueiro, direto de São Paulo. Com a análise do nosso Brasil, do nosso Estado, tudo se amarra, tudo se junta. Para quê? Para derrubar um governo eleito pelo brasileiro, para colocar o país nos eixos. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o nosso Estado, que Deus continue iluminando e leve pela mão o nosso presidente, para que esses governadores e politiqueiros sem vergonha não consigam fazer o que querem, desmoralizar um governo legítimo, eleito com uma maioria absoluta, simplesmente pela sua propaganda e visando eleições de 2022. Eu sou Ricardo Siqueiro de São Paulo, análise da nossa política, da nossa economia, do nosso judiciário que quer pisar em todo mundo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, reflitam, pensam. E um recado importante, curtam o canal, deixem aqui nos comentários o que você achou da live, qual assunto você quer ver refletido, de ser falado aqui no canal. Compartilhem, deixem o seu like no vídeo, assinem o canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e que Deus abençoe o nosso governo, o nosso presidente. Que Deus ilumine o nosso país para que esses políticos façam política e não politicagem. Um abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus.